Bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todas vocês, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Trago para você hoje no nosso desafio espiritual a leitura da palavra do livro de Gênesis, capítulo 24. Hoje vamos falar sobre algo muito legal, sobre a noiva de Isaac. Presta atenção como que a mão de Deus tem um cuidado único em preparar a pessoa perfeita para que o plano dele se cumpra. Presta muita atenção. Mas antes, eu quero te pedir um grande favor. Se inscreva aqui no nosso canal. Ative as notificações do canal e não esqueça havia abençoado em tudo. Um dia, ele chamou o seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo o que ele tinha, e disse: ponha a mão por baixo da minha coxa e faça um juramento. Jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que você não deixará que o meu filho Isaque case-se com nenhuma mulher deste país, case-se com nenhuma destas mulheres de pais de Canaã, do país de Canaã, aonde eu estou morando. Vá até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque. O empregado perguntou: e o que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Devo levar o seu filho de volta para a terra onde o Senhor veio? Abraão respondeu: não faça o meu filho voltar para lá, de jeito nenhum. O Senhor, o Deus do céu, me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes, e jurou que daria esta terra aos meus descendentes. Ele vai enviar o seu anjo para guiá-lo, e assim você conseguirá arranjar uma mulher para o meu filho. Se a moça não quiser vir, você ficará livre desse juramento. Porém, não leve o meu filho de volta para lá, de jeito nenhum. Então o empregado pôs a mão embaixo da coxa de Abraão e jurou que faria o que ele havia ordenado. Em seguida, o empregado pegou 10 camelos de Abraão e uma porção de presentes e foi até a cidade de Naor, aonde havia morado, na Mesopotâmia. Quando o empregado chegou, fez os camelos se ajoelharem perto do poço, fora da cidade. Era de tardinha, e a hora que as mulheres vinham buscar a água. Aí ele orou assim: ó Senhor, Deus do meu patrão Abraão, faze com que tudo dê certo e ser bondoso para o meu patrão. Eu estou aqui perto do poço, aonde as moças da cidade vêm para tirar a água. Eu vou dizer a uma delas: por favor, abaixe o seu pote para que eu beba um pouco da sua água. Se ela disser assim: beba, e eu vou dar água também aos teus camelos, que seja essa moça que escolhestes para o teu servo Isaque.
Se isso acontecer, ficareis sabendo de que fostes bondoso para o meu patrão. Ele nem havia acabado a oração. Então Rebeca veio, carregando o seu pote no ombro. Ela era uma filha de Betuel, que era filho de Milca e de Naor, irmão de Abraão. Rebeca era uma linda moça e ainda virgem. Nenhum homem havia tocado nela. Ela desceu até o poço, encheu o seu pote e subiu. Então o empregado de Abraão foi correndo se encontrar com ela e disse: por favor, deixe que eu beba um pouco da água do seu pote. E o senhor pode beber, respondeu ela. E rapidamente baixou o pote e o segurou enquanto ele bebia. Depois de lhes dar de beber, a moça disse: vou tirar água também para os teus camelos e lhe darei de beber o quanto quiserem. Responderam ela, despojou a água e no bebedouro e comeu. No bebedouro e correu várias vezes ao poço a fim de tirar água para todos os camelos. Enquanto isso, o homem, sem dizer nada, ficou observando a moça para saber se o Senhor Deus havia ou não abençoado a sua viagem. Presta bem atenção, porque aqui eu quero que vocês se atentem. Enquanto isso, o homem, sem dizer nada, ficou observando a moça para saber se o Senhor Deus havia ou não abençoado a sua viagem. Presta bem atenção. Continuando. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou uma argola de ouro que pesava 6 gramas e colocou no nariz dela. E também lhe deu 2 pulseiras de ouro. 2 pulseiras de ouro que pesavam mais de 100 gramas. Em seguida, perguntou: por favor, diga quem é o seu pai. Será que na casa dele há lugar para os meus homens e eu passarmos a noite? E ela respondeu: eu sou filha de Betuel, filha de Milca e de Naor. Na nossa casa há lugar para dormir e também bastante palha e capim para os seus camelos. Então o homem se ajoelhou, adorou a Deus, o Senhor, e ele disse: bendito seja o Senhor Deus de Abraão, do meu patrão, pois foi fiel e bondoso com ele, guiando-me diretamente até a casa dos meus parentes. A moça foi correndo para a casa da sua mãe e contou o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, o qual viu... A moça foi correndo para casa e contou o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, o qual viu a argola no nariz da irmã e a pulseira nos seus braços. E ouviu contar que o homem tinha dito para ela. Labão saiu correndo e foi buscar empolgado o empregado de Abraão, que havia ficado de pé ao lado dos camelos, ali perto do poço. Labão disse: venha comigo, irmão abençoado por Deus, o Senhor, porque você está aí fora. Porque você está aí fora. Já preparei a casa e também o lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa. Labão tirou a carga dos camelos e lhe deu a palha e o capim. Depois trouxe a água para que o empregado de Abraão e os seus companheiros lavassem os pés. Enquanto trouxeram a comida, o homem disse: eu não vou poder comer enquanto não disser o que tenho para fazer aqui. Fale, disse Labão. Então ele disse o seguinte: sou empregado de Abraão, o Senhor Deus o abençoou muito, meu patrão, e ele ficou rico. O Senhor lhe deu rebanhos de ovelhas, cabras, gado, pato, ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos. Sara, a sua mulher, mesmo depois de velha, deu um filho ao meu patrão.
e o filho herdará tudo o que o pai herdará tudo herdará tudo em que o pai tem. O meu patrão me fez jurar que eu faria que ele ordenasse e me disse: não deixe que meu filho case-se com nenhuma mulher deste país de Canaã, aonde estou morando. Vá até o lugar aonde mora a família do meu pai e no meio dos meus parentes escolha uma mulher para ele. Então eu lhes perguntei: e o que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Ele respondeu: eu tenho obedecido fielmente a Deus, o Senhor. Ele enviará um anjo para estar com você e tudo dará certo. No meio da minha gente, na família do meu pai, você escolherá uma mulher para o meu filho. Se você falar com os meus parentes e eles não quiserem dar a moça, então você ficará livre do juramento que me fez. E foi assim que hoje, chegando ao poço, me disse Deus o seguinte: ó Senhor, ó Deus de Abraão, o meu patrão, eu peço que aquilo que eu vou fazer dê certo. Eu estou aqui ao lado do poço. Quando uma moça vier tirar água, eu vou pedir que me dê de beber a água do seu pote. Se ela concordar e também oferecer para tirar a água do meu camelo, que seja essa escolhida para ser a mulher do filho do meu patrão. Eu nem havia acabado de fazer essa oração em silêncio, quando Rebeca veio com um pote no ombro, desceu até o poço e tirou água. Aí eu disse: dei-me de beber um pouco de água, por favor. E ela baixou-se depressa e baixou depressa o seu pote e disse: pode beber, e eu vou dar de beber também aos seus camelos. Então eu bebi e ela deu água também aos camelos. Em seguida perguntei: quem é o seu pai? Ela respondeu: eu sou a filha de Betuel, filha de Milque, de Naor. Então coloquei uma argola no nariz dela e 2 pulseiras em seus braços. Eu me ajoelhei e adorei a Deus e louvei o Senhor de Abraão, o meu patrão, que me guiou diretamente aos seus parentes, a fim de que levassem a filha do irmão do meu patrão para o seu filho. Agora, digam se vocês vão ser bondosos e sinceros com o meu patrão. Se não, digam também para que eu resolva o que fazer. Labão e Betuel responderam: tudo isso vem de Deus, o Senhor, e por isso não podemos dizer nada, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você. Que ela seja a mulher do seu filho, que ela seja a mulher do filho do seu patrão, como o Senhor Deus já disse. Quando o empregado de Abraão ouviu essas palavras, ajoelhou-se, encostou-se o rosto no chão e adorou a Deus, o Senhor. Em seguida, pegou vários objetos de prata e de ouro, vestidos, e deu a Rebeca. E também deu presentes caros a o irmão e a mãe dela. Então, ele e os seus companheiros comeram e beberam e passaram a noite ali. No outro dia de manhã, quando se levantaram, o empregado disse: deixem que eu volte para a casa do meu patrão. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram: é melhor que ela fique com a gente alguns dias, talvez uns 10, e depois poderá ir. Mas o empregado respondeu: não me faças ficar aqui. O Senhor Deus fez com que a minha viagem desse certo. Deixem que eu volte para a casa do meu patrão. Então eles disseram: vão, chame Rebeca para ver o que ela diz. Eles a chamaram. A moça
"O meu patrão", respondeu ele. Aí ela pegou o véu e cobriu o rosto. O empregado contou a Isaque tudo aonde Sara, sua mãe, havia morado. Aonde Sara, sua mãe, havia morado. E ela se tornou a sua mulher. Isaque amou Rebeca e assim foi consolado depois da morte da sua mãe. Esse capítulo, né, é um capítulo bem grande. Ele tem uma revelação sobrenatural. E algo que eu quero trazer para vocês aqui, muito importante, sobre essa questão, sobre questões, né, questões chaves que tem nessa palavra. E eu peço para que vocês fiquem atentos a partir de agora. Anotem no caderno de vocês, porque tem algumas revelações muito importantes dentro dessa palavra. Uma das coisas que me chama muita atenção é o seguinte: amadas, o casamento, ele vem de Deus. O casamento vem de Deus. Ele preparar o amor, né? A unidade do casal, o sexo do casal, tudo isso vem de Deus. Porém, minhas amadas e meus amados, prestem muita atenção. Mas o casamento, ele não vem pronto. Ele vem sim com todo o potencial e com todas as bênçãos de Deus para ser desenvolvido pelo casal, para que eles possam se tornar perfeitos. Agora, isso implica em superar as lutas, isso implica em superar as crises, isso implica em perseverar. Perseverar para não abrir mão da promessa. Isso implica em respeitar. As marcas do passado, elas deverão ser superadas. Pelo quê? Pelo amor. A palavra fala agora no finalzinho que Isaque, ele foi consolado. Sabe por quê? Pelo amor. Ele foi consolado pelo amor. Sabe por quê? Porque a partir do momento que ele enxergou a Sara e ele a concebeu, ele sentiu novamente alegria. Porque até então ele era triste porque a mãe dele havia falecido. Então Deus prepara todos os momentos. Deus prepara todas as situações. Deus prepara tudo. Deus prepara tudo. O Senhor, ele te entregou tudo nas tuas mãos. Mas também cabe a você saber cumprir a vontade de Deus. Cabe a você cumprir um direcionamento do Senhor. Você entende o que eu estou falando? E isso é muito sério. Essa situação, ela é muito séria. Presta muita atenção agora, anote no teu caderno atitudes de uma mulher eleita de Deus para um relacionamento. Uma mulher, o trecho fala assim: qualquer que seja, vem dessa fonte. Desce a fonte. Quer dizer que essa mulher, ela é humilde. Humilde de espírito. Quer dizer que ela não é uma mulher soberba diante de Deus. Quer dizer que ela não é uma mulher soberba diante dos homens. A frase que fala lá na palavra, que diz assim: enche o seu cântaro. Quer dizer que ela não era uma mulher vazia.
Quer dizer que ela não era uma mulher superficial. Quer chamar a atenção, mas é cheia da água do Espírito Santo. A palavra que fala, ia voltando, denomina uma mulher que tem responsabilidade, uma mulher que tem o mover do Espírito. Bebe, meu Senhor. Essa frase quer dizer, sacia a sede dos sedentos. Ela tem a água da vida, os frutos de amor. Prontamente inclinou-se o cântaro. Quer dizer que ela fez o que ela tinha que fazer sem demora. Cumpriu o seu chamado, cumpriu a constituição. Vou buscar a água também para os teus camelos. Quer dizer que ela sabe servir. Quer dizer que ela não é mesquinha. Correu em busca da água. De novo na fonte. Quer dizer que ela é uma mulher que tem constância no cumprimento do envio de Deus. Sempre recorre à fonte das águas, incansável para as coisas de Deus. O homem contemplava em silêncio. Quer dizer que Deus tem prazer em ver a sua vida como motivo de honra para toda a sua casa. Você entende o que essa palavra quer dizer? É algo muito espiritual. Todos os trechos, todas as frases têm um sentido. Saiba que todos os movimentos que aquela mulher fez foi o suficiente para aquele homem observador saber que ela era a mulher enviada de Deus para Isaac. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer muito séria, e você que está comigo até agora vai me responder isso no comentário. Hoje, o seu marido te observa, mesmo de longe. Será que ele fala? Será que ele está dizendo agora, ela é a mulher que Deus enviou para mim? Responda isso. Você acha que nesse momento ele está dizendo que você é a mulher que Deus enviou para ele? Ou será que no meio desse caminho você acabou se perdendo na fonte? Não conseguiu achar o caminho. Não conseguiu dar uma água para beber, uma água que mata a sede. Não conseguiu ser uma mulher que cumpre um envio de Deus. Não conseguiu ser a mulher pela qual Deus criou com um propósito de auxiliar, de trazê-lo para perto, de ajudá-lo a achar o caminho. Isso é muito forte porque muitas das vezes nós lemos essa palavra, a história de Isaac e de Rebeca, e a gente acha uma palavra muito linda. E realmente é um amor incondicional e sobrenatural, guiado pelo próprio Deus. Mas sempre existe o outro lado da moeda. E eu quero falar para vocês que no passado, eu não era a mulher que meu esposo achava que Deus tinha enviado para ele. Porque eu era uma pessoa que o constrangia o tempo inteiro, na frente dos amigos, na frente dos familiares, nas festas, nos eventos, na igreja. Mas hoje, queridas, eu posso dizer para você com todo o meu coração que ele sim fala. Não só com a palavra, não só com a boca, mas com as atitudes e com as ações dele, de que eu sou uma mulher enviada de Deus para a vida dele. O que mudou, pastora? O meu posicionamento de amor. O meu posicionamento de entrega. O meu desejo de estar, de pertencer, de fazer parte, de ajudar,
de apoiar, de me dedicar, sem querer nada em troca. O que mudou foi o meu desejo em amar a Deus em primeiro lugar e buscar a Deus em primeiro lugar. E colocar a minha família sempre como plano e propósito do Senhor para a minha redenção, para a minha vida. E eu parei de lutar contra a minha família e passei a orar pela minha família. E é isso que você tem que fazer. Pedir a Deus sinais, assim como o empregado de Abraão fez as orações e foi usado por Deus para observar os sinais. Você precisa observar os sinais. Aonde eu estou errando? Ainda dá tempo de melhorar. Será que eu estou errando em dizer não? Será que eu estou errando em dizer sim? Será que eu estou errando em não me posicionar, em cumprir aquilo que é a vontade de Deus? Será que eu estou errando aceitando o pecado dentro da minha casa e dizer que está tudo bem? Será que eu estou errando em não ser a igreja de Cristo na vida do meu marido? No que você tem errado e no que você tem acertado? Amém? Essa foi a nossa palavra do livro de Gênesis, capítulo 24. Maravilhosa essa palavra. Eu espero de verdade que você cumpra o envio, assim como o empregado de Abraão cumpriu o envio. Ele jurou para o patrão. O patrão enviou e ele foi cumprir um envio com muito amor, muita dedicação. Teve medo de errar, mas ele fez aquilo que Deus guiou e ele conseguiu. E através desse envio acrescentou bênção na vida do patrão, na vida do filho do patrão também. Então, em nome de Jesus, que você aceite o envio e que você consiga ouvir a voz de Deus e que de dentro de você jorrem rios de águas vivas, do qual um dia o teu esposo beberá e ele não sentirá mais sede. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Um beijo da pastora e até o próximo vídeo.